Bem, pessoal, vamos dar continuação. Vamos agora falar sobre o trajeto do ducto deferente. Lembram que na aula anterior eu comentei para vocês um pouquinho do ducto deferente, mas para a gente entender direitinho a anatomia desse órgão, eu precisava falar de canal inguinal e de funículo espermático. Então vamos retornar agora para o ducto deferente. Aqui eu vou falar sobre o trajeto. Percebam aqui nessa imagem que eu coloquei vários numerozinhos e aqui eu vou colocar alguns textos, certo? Nessa explicação, gente, eu vou preferir falar para vocês, né, com as minhas palavras, certo? Mas aí está escrito aqui do lado, qualquer coisa vocês podem utilizar o que estiver escrito. Então, número 1, o que representa o número 1? O número 1 representa o seguinte: é a saída, sim, é o início do ducto deferente. O ducto deferente ele se inicia aqui nessa porção posterior, na margem posterior do epidídimo, e ele vai ascender ao longo do funículo espermático. Lembra que o funículo espermático é toda essa estrutura que está aqui em lilás. No número 2, gente, sem colocar o que está escrito, eu gostaria que vocês já imaginassem o que significa. Bem, se eu sei que isso daqui é um anel inguinal, desculpa, o canal inguinal, eu sei que esse número 2 representa o anel inguinal superficial, certo? Você também pode chamar de anel inguinal superficial, anel inguinal externo, subcutâneo, fica à vontade. Então, vocês conseguem perceber que no número 2 representa a entrada do canal deferente, né? No canal inguinal, por meio do anel inguinal superficial, perfeito? Bem, o número 3 ele está representando aqui a saída do ducto deferente pelo canal inguinal. Além disso, vocês conseguem observar que o ducto deferente ele também se angula medialmente, ou seja, ele vai para a região interna, ele se angula em direção à linha mediana, certo? E vocês vão perceber que ele vai atravessar aqui a face lateral dessa artéria que nós chamamos de artéria epigástrica inferior. Uma artéria muito importante, eu não vou entrar em detalhes nela agora, mas é uma artéria que eu gostaria que vocês sempre soubessem, conhecessem ela, porque é por meio dela que nós realizamos classificações de hérnias inguinais. Número 4. O que representa o número 4? O número 4 representa a entrada do ducto deferente na cavidade pélvica, certo? Ou seja, o ducto deferente vai cruzar, né, na entrada da pelve, né, na cavidade pélvica, a artéria e a veia ilíaca externa, certo? Então, observem, quando ele atravessa aqui, gente, ele entra na pelve. Entendam, eu vou passar aqui uma linha. Onde eu estiver passando o mouse, essa daqui é a divisão da região que nós chamamos de pelve maior, ou seja, é pelve maior, e essa região aqui mais interna nós chamamos de pelve menor. Então, observem, aqui o número 4 é o momento que ele entra na pelve. Ele entra na pelve sim, porque essas artérias ilíacas estão na pelve, só que na região de pelve maior. Quando ele vai indo em direção mais medial, vocês conseguem observar que ele entra realmente na cavidade pélvica, que é a região a região que representa a pelve menor. Maiores detalhes eu vou falar para vocês em uma outra aula, mas entendam que esse 4 ele está indicando a entrada do ducto deferente na cavidade pélvica. Número 5. O ducto desce medialmente, vai continuando medialmente, a parede pélvica, certo? Profundo ao peritônio, e aí ele vai chegar a um momento que ele vai cruzar aqui o ureter, percebam, ó, deixa eu só colocar aqui, olha, ele vai cruzar o ureter e ele vai chegar na região posterior da bexiga urinária. Então, continua medialmente, certo? Profundo ao peritônio, vai cruzar esse órgão aqui, que é o ureter, até que ele vai chegar na região posterior da bexiga urinária, que é esse órgão aqui que vocês estão observando. O número 6 indica, né, o ducto deferente vai continuar ao longo da base da bexiga, certo? Próxima à linha mediana. E aí depois, olha, percebam que ele vai se espessar. Ele vai ficar um pouco mais espesso e vai formar o que nós chamamos de ampola do ducto deferente. Por fim, no número 7, é o momento que o ducto deferente, né, principalmente a região de ampola, vai se fusionar com o ducto da glândula seminal e aí vai formar uma estrutura chamada de ducto ejaculatório. Maiores detalhes desse 7 nós veremos mais adiante.
Eu sei que às vezes quando a gente fala parece que fica um pouco complicado, mas eu vou tentar falar de uma forma mais simples, uma forma corrida para ver se vocês conseguem entender, certo? Uma forma mais tranquila. A minha dica é que você pare o slide, você retire todos esses números, certo? E só fique focando na imagem tentando descrever. Olha só uma outra forma de descrição. O ducto deferente ele parte a partir do epidídimo, certo? Na margem posterior do epidídimo, e ascende ao longo do funículo espermático. Depois, ele entra no canal inguinal por meio do anel inguinal superficial e sai por meio do anel inguinal profundo. Em seguida, ele se angula medialmente, atravessa as artérias ilíacas externas, certo? Artérias ilíacas comum, artérias ilíacas externas, artérias e veias ilíacas externas, certo? E depois atravessa ali e entra na cavidade pélvica. Seguindo, ele continua o seu trajeto medial e vai seguindo a região posterior da bexiga. Assim, depois ele vai se espessar, formando a estrutura que nós chamamos de ampola do ducto deferente, e essa ampola do ducto deferente em seguida vai se unir com o ducto da glândula seminal, formando uma estrutura chamada de ducto ejaculatório. Fim. É uma outra forma que vocês podem descrever o trajeto do ducto deferente, certo? Por favor, memorizem isso, tentem praticar. Anatomia não é só você falar, isso daqui é ducto deferente, isso daqui é artéria ilíaca externa. Não, não é só isso. Anatomia é você também descrever, saber por onde está andando cada órgão, perfeito? Olha, o ducto deferente, então, qual a função dele? Transportar os espermatozoides durante a excitação sexual e ele vai levar os espermatozoides do epidídimo até a uretra, certo? Isso é realizado por meio das suas contrações peristálticas, porque ele lembra que o ducto deferente ele tem 3 camadas musculares, certo? Assim como o epidídimo, ele também pode armazenar os espermatozoides durante vários meses e assim como também o epidídimo, ele também pode reabsorver esses espermatozoides. Esse daqui, gente, é uma cirurgia que nós chamamos de deferentectomia, ou o nome que nós conhecemos, vasectomia. Observe que próximo da região aqui, na região escrotal mesmo, certo? Olha só aqui nessa imagem também. Na região escrotal, a gente consegue pegar o funículo espermático, certo? Então, nessa região, realiza uma incisão, pega o funículo espermático e depois que você pega o funículo espermático, você precisa dissecar o funículo espermático. Porque lembra, olha essa imagem, eu sei que ela está menor, mas vocês já sabem. O que eu preciso cortar é o ducto deferente. No entanto, olha a quantidade de camadas que eu tenho. Bruno, mas eu não queria dissecar, eu queria cortar o funículo espermático. Beleza, mano, você corte aqui, olha só a quantidade de estruturas que você corta. Você corta o plexo pompiiniforme, ótimo, o testículo não consegue mais drenar o sangue. Você corta a artéria testicular, ótimo, o testículo não vai poder mais receber irrigação. Tu corta todo o plexo autonômico, pronto, o testículo não sabe quando é que ele precisa lançar a produção de espermatozoides ou não. Corta aqui também essas regiões relacionadas ao músculo cremaster, ou seja, você perde o reflexo cremastérico de temperatura. Enfim, gente, existem tantas coisas, se você vai lá e corta só o funículo espermático, que você não pode. Ou seja, você precisa dissecar todas aquelas camadas, ou seja, você pega o funículo espermático, corta a primeira camada, face espermática externa, depois corta a segunda camada, músculo cremaster, depois corta a terceira camada, que é a região da face espermática interna, pega somente o ducto deferente e aí depois que você pega o ducto deferente, você corta uma parte do ducto deferente e aí pronto, certo? Quando você corta, você vai fazer uma ligadura entre as duas pontas, certo? E depois disso, pronto, você realizou a esterilização masculina, certo? Procedimento super tranquilo, super de boa, paciente no outro dia ele pode voltar para casa bem tranquilaço, só que ele só pode realizar relação sexual desprotegido após alguns dias, se eu não me engano, é 120 dias ou 150 dias, que aí ele pode realizar a relação sexual desprotegida. Por quê? Porque enquanto isso, vamos supor, nessa porção distal,
né, do ducto deferente, a ampola, aqui pode permanecer alguns espermatozoides. Lembra que o ducto deferente também armazena espermatozoides. Então, nesse sentido, após a vasectomia, o paciente ainda não pode chegar, não, beleza, então já estou estéril, no outro dia eu estou de boa, eu já posso fazer relação sexual desprotegida. Não, ele precisa ter relação sexual protegida para aí sim, depois aproximadamente de 2 meses, aí ele já pode realizar relação tranquila, se for parceira fixa, logicamente, porque ele já vai estar estéril. Então ele não vai ter capacidade de engravidar uma mulher. Então vamos seguindo aqui o trajeto do espermatozoide. Lembra, o espermatozoide ele é produzido aonde? No túbulo seminífero. Depois ele segue para onde? Túbulo reto, rede do testículo e ductos deferentes. Toda essa galera aí que eu acabei de colocar são os ductos intratesticulares que têm a função de transporte e armazenamento dos espermatozoides. Em seguida, vamos para o epidídimo, que é o local de maturação e armazenamento dos espermatozoides. E o epidídimo vai seguir nessa sequência. O espermatozoide vai primeiro para a cabeça do epidídimo, depois para o corpo, em seguida para a cauda. Em seguida, os espermatozoides vão ser lançados para o ducto deferente, que também é um local de transporte e armazenamento. Aí, o ducto deferente, lembra que a porção final do ducto deferente é que nós chamamos de ampola do ducto deferente. Alguns livros de anatomia comentam que esse local, a ampola, ela é responsável pelo armazenamento de espermatozoides. É o principal local de armazenamento dos espermatozoides do ducto deferente, mas é meio contraditório. Já vi livros que não, tem livros que dizem que sim. Vamos para o próximo órgão, as glândulas seminais, certo? Aqui vários livros chamam de vesículas seminais, certo? Por exemplo, o Guyton chama de vesícula seminal. Mas quando você lê um livro de anatomia, ele recomenda nós não utilizarmos o termo vesícula. Por quê? Porque o termo vesícula indica local que armazena algo, certo? As glândulas seminais, elas não armazenam, elas produzem. Então, por exemplo, vesícula biliar. Vesícula biliar, o nome é correto, porque ela armazena a bile. Mas quem é que produz? O fígado. As glândulas seminais não, elas não vão produzir o sêmen, elas vão produzir secreções para serem utilizadas no sêmen, certo? Então, a anatomia da glândula seminal. Elas são pares, certo? Formato de tubos, são enroladas e formam uma bolsa alongada aqui, certo? Toda essa bolsa, como toda a glândula, ela também vai ser encapsulada, ela vai ser envolta por tecido conjuntivo. A glândula seminal mede aproximadamente 5 centímetros de comprimento. Lembrando, todos os túbulos elas são emaranhados, aí junta forma 5 centímetros. Se eu conseguisse esticar, daria mais do que 5 centímetros. Qual a localização? Eles ficam localizados posteriormente à bexiga, certo? Ah, mas aqui está fundo da bexiga urinária. Realmente, esse aqui é o nosso local que nós chamamos de fundo da bexiga, certo? E aí fica anterior ao reto. Então, localização da vesícula seminal, certo? Da vesícula, olha lá eu falando vesícula, da glândula seminal. Posteriormente à bexiga, anteriormente ao reto. Por meio de seus ductos, as glândulas seminais vão secretar um líquido viscoso alcalino que contém frutose, prostaglandinas e proteínas de coagulação. Frutose para quê? Para alimentar os espermatozoides. Prostaglandinas, para quê? Aqui alguns livros eles ficam um pouco controversos. Tem alguns livros que dizem que as prostaglandinas elas vão ser utilizadas elas auxiliam a contração da vagina e do colo uterino lá no feminino, ou seja, foi lançado o espermatozoide, as prostaglandinas lá nos órgãos genitais femininos que irão realizar a ação. Essa mesma coisa, tem alguns livros que dizem que essas prostaglandinas vão estar associadas com a coagulação do sêmen, então fica um pouco aí contraditório. E também algumas proteínas de coagulação, não são aquelas mesmas do plasma, são outras proteínas de coagulação, porque é o seguinte, essas proteínas de coagulação elas vão funcionar realmente coagulando o sêmen. Como assim, Bruno? No momento que é ejaculado o sêmen, imaginem assim, como se o sêmen fosse lançado, ele batesse, por exemplo, no colo do útero ou na parede da vagina, e aí esse sêmen ele não pode escorrer, certo? Porque se escorrer, está saindo o espermatozoide do local, está saindo o espermatozoide da região da vagina. Então, nesse sentido, isso dificulta a fertilização, estou perdendo o espermatozoide. Então, o ideal é que seja lançado esse sêmen e esse sêmen grude,
realmente nas paredes da vagina e do colo do útero. Então, no momento que o sêmen é lançado e bate nessas paredes, ele precisa grudar. Para quê? Para que todos os espermatozoides que foi lançado na ejaculação permaneçam no indivíduo feminino, certo? E aí, o ducto dessa glândula seminal vai se unir ao ducto deferente para formar uma estrutura chamada de ducto ejaculatório. A gente vai já mostrar, certo? Então, olha só, secção sagital, localização aqui da glândula seminal, novamente, certo? Anteriormente ao reto, posteriormente à bexiga. E aqui uma vista posterior da bexiga. Essa vista está muito legal. Observem, isso daqui, olha, é a ampola do ducto deferente. Certo? Ampola do ducto deferente. Essa daqui é a glândula seminal. E aí tem um finalzinho aqui da glândula seminal que é o ducto dela. E aí vocês vão perceber que elas vão fusionar. Só que essa fusão vai ser bem melhor vista quando eu consigo cortar aqui a próstata, certo? Quando eu cortasse aqui, tipo em cunha, a próstata, eu consigo melhorar essa visualização. Mas de uma forma geral, olha, a ampola do ducto deferente vai se unir com o ducto da glândula seminal e aí vai formar o ducto ejaculatório. Só para motivo de curiosidade, Bruno, o que é isso? Isso daqui é ureter, não tem nada a ver, isso daí é sistema urinário, por favor, certo? E aí os ductos ejaculatórios. São ductos delgados medindo aproximadamente 2 centímetros. Olha aquela imagem anterior e comparem com essa. Olha, ampola do ducto deferente, glândula seminal. Unem os dois e aí forma essas duas estruturinhas aqui, olha, que nós chamamos de ductos ejaculatórios. São bem pequenininhos mesmo. São formados pela união do ducto da glândula seminal e ampola do ducto deferente. Já falei isso várias vezes, espero que você já tenha memorizado. E eles vão formar imediatamente superiores à base da próstata, né, a porção superior da próstata, e passam inferiormente e anteriormente dentro da próstata. Então, de uma forma geral, observando aqui que fica melhor. Olha aqui, os ductos deferentes, os ductos ejaculatórios, eles vão se formar na região mais superior da próstata, certo? Eles vão em direção inferior e também, mas conforme eles vão vindo para baixo, eles também vão se curvando para frente. Então, ele se forma lá em cima da próstata, na região de base da próstata, certo? Olha, ele se forma a partir da base da próstata, segue inferiormente, só que conforme ele vai seguindo inferiormente, depois ele se curva para o anterior. Eu tenho uma imagem que mostra isso melhor. E aí, onde é que eles vão terminar? Eles vão terminar na parte prostática da uretra, certo? A gente vai ver que a uretra ela é dividida em algumas partes. Então, os ductos ejaculatórios vão ser lançados, vão terminar nessa região da uretra prostática. E é nesse local que vão ser lançados os espermatozoides e as secreções das glândulas seminais. Olha só, essa imagem é muito legal. Aqui, olha, glândula seminal. Esse daqui, ducto deferente. Se uniu, formou na região de base da próstata, lá na região superior da próstata, formou-se o ducto ejaculatório. O ducto ejaculatório segue inferiormente, eu vou vir para esse daqui, segue inferiormente. E conforme ele vai seguindo inferiormente, ele vai se curvando para anterior. Para quê? Para que todas as secreções que vêm do ducto deferente, quais secreções que vêm do ducto deferente? Só espermatozoide. Aí vem a secreção da glândula seminal, que tem frutose, que tem prostaglandina, etc., se une, mistura aqui e aí depois é lançado aqui na região da uretra prostática, que daqui a pouquinho a gente vai ver com mais detalhes. Então vamos lá. O espermatozoide ele foi produzido no túbulo seminífero. Aí seguiu o túbulo reto, rede do testículo, ductos deferentes, todos eles com função de transporte e armazenamento. Depois foi para a cabeça, pelo corpo e pela cauda do epidídimo. Nesse local, os espermatozoides sofreram maturação e também podem ter sido armazenados. Seguiu para o ducto deferente forma a ampola dele, e aí a ampola do ducto deferente vai se unir com o ducto da glândula seminal. Esse ducto da glândula seminal advém da própria glândula seminal, que aí ela secreta, né, um conteúdo que vai possuir frutose, proteínas de coagulação e prostaglandinas, certo? A união da ampola do ducto deferente com o ducto da glândula seminal forma o ducto ejaculatório, que só tem a função de transporte. E agora vamos para a próstata. A próstata que é um órgão importantíssimo, porque é nesse local que nós temos mais frequente as neoplasias malignas
do indivíduo do sexo masculino, certo? Então, vamos lá. O que é a próstata? É uma glândula em formato de rosca, certo? Por que é um formato de rosca? Porque o que fica, imagina uma rosca, no centro dela vai passar uma estrutura. Que estrutura que vai passar aí vai ser a uretra, certo? A gente vai já trabalhar. Ela vai ter um formato cônico, né? Então imagina, uma rosca cônica, é meio estranho, mas é isso mesmo, certo? Então ela é tipo um conezinho, mas no centro eu tenho a uretra, que está passando no centro da rosca, tá bom? Em que a base maior vai ser para cima e o seu ápice vai ser mais inferior, certo? E aí ela fica apoiada, certo? A próstata ela fica apoiada na região do assoalho pélvico, que também nós chamamos de diafragma da pelve, mais especificamente a região que nós chamamos de músculo levantador do ânus. Tudo isso a gente vai ver mais detalhes em seguida, certo? Mais em uma próxima aula. Mas lembra daquele diafragma da pelve que eu coloquei na primeira aula, lá no início? A próstata fica repousando em cima daquela estrutura. Tamanho, aproximadamente uma bola de golfe, certo? É a maior glândula acessória do sistema genital masculino. Está aqui as medidas da próstata de uma forma geral. E aí, onde é que ela vai se situar? Por favor, memorize essa localização, que é uma das coisas que vocês mais precisam saber. A localização da próstata, ela se localiza inferiormente à bexiga. Cara, olha, próstata, bexiga. A próstata está inferior à bexiga. Ela fica posterior à sínfise púbica, como vocês podem observar. E, gente, anterior ao reto. É essa localização que vocês precisam lembrar. Ela sempre vai ficar anterior ao reto. E como vocês podem observar, a relação entre a próstata e o reto é muito íntima, é muito próxima, certo? Nós iremos verificar que a única divisão entre a próstata e o reto é só uma fáscia, que daqui a pouco eu vou falar para vocês o nome dessa fáscia. E aí, como ela é um formato de rosca, ela vai circundar uma porção da uretra que nós chamamos de parte prostática. Então, novamente aqui, olha, agora numa outra secção, próstata, glândula seminal, o reto e a bexiga. Localização da próstata inferior à bexiga, posterior à sínfise púbica e anterior ao reto, certo? Numa vista posterior aqui da próstata, o que nós conseguimos observar? É que essa próstata tem uma região, assim, ela tem um formato cônico, em que o ápice é voltado inferiormente, a base é voltada superiormente. E, gente, uma estrutura que eu vou colocar agora é uma estrutura que que os livros de anatomia não colocam, mas clinicamente livros de clínica inserem, certo? O nome da estrutura chama-se esse sulco mediano posterior, certo? Ou seja, quando você vai tocar, certo? Você vai observar que a próstata, em um lado, ela é mais volumosa, no outro lado, ela tem outro volume e tem tipo uma depressão no centro. O nome dessa depressão é chamada de sulco mediano posterior. Retorno. É muito difícil você encontrar o nome dessa estrutura em livros de anatomia, mas você encontra em livros de clínica, certo? Esse sulco mediano posterior, ela é muito importante para você identificar possíveis carcinomas na próstata, certo? Bem, porque eu sempre falei para vocês que vocês precisavam saber a localização da próstata? É devido a isso. O exame do toque retal para você avaliar a próstata. Vamos olhar primeiro a próstata normal, nesse quadradinho aqui. O exame da próstata, como vocês podem observar, o médico ele vai utilizar o seu dedo indicador, vai passar lubrificante, etc. Vai inserir por meio do canal anal, primeiro, olha aqui, olha. Isso daqui é canal anal, certo, gente? Então, vai atravessar o canal anal, vai chegar na região de reto e lembra, se a próstata fica na região anterior do reto, ele precisa palpar que região da parede do reto? A parede anterior. Não faz sentido ele ficar palpando essa região posterior, porque ele vai ficar palpando o sacro da pessoa, certo? Então, por favor, ele vai palpar a região anterior do reto, certo? Então, ele palpa a região anterior do reto e aí ele vai buscar, primeiro, irregularidades. Por quê? Porque se ele achar irregularidades, pode indicar que a próstata tem alguma coisa que está abaulando o reto, como vocês estão vendo aqui, que aqui já é uma próstata aumentada, que pode ter um carcinoma. Percebam, ele inseriu e ele conseguiu ver aqui, olha, sentir uma irregularidade, algo que não possui uma próstata normal. Uma outra questão que ele vai observar vai ser consistência, que daqui no próximo slide eu vou falar para vocês
uma coisa um texto que eu li no livro Prometheus, que eu acho que vai ajudar muito para vocês observarem como é a consistência da próstata, certo? Então observem, então a localização aqui da próstata é o que indica, né, é o que favorece o exame do toque retal. Outra coisa que favorece muito é essa íntima relação entre a próstata e o reto, certo? Por quê? Porque a única coisa que separa a próstata e o reto é essa fáscia, essa estrutura que nós chamamos de fáscia retoprostática. É fácil, né, gente? Fáscia retoprostática. É a única estrutura que divide a próstata do reto, só, certo? Olha só, é só montar o nome, retoprostática. Mas como vocês na clínica, principalmente na medicina, vocês gostam muito de epônimo, tá aí o nome do epônimo. É fácil de Denonvilliers, o nome do cara que deu aí, que descobriu o nome da fáscia retoprostática. O dia quando vocês ou alguém falar, a fáscia de Denonvilliers, é essa daí, é a fáscia retoprostática, certo? Isso daqui, olha, uma outra vista, observem aqui, olha, a fáscia retoprostática, novamente. Então, pelo exame do toque retal, olha, por essa região ele vai tocar tanto a próstata. E lembrando, gente, vocês vão tocar a próstata, mas você não vai só tocar a próstata. Você vai tocar também, olha aqui, olha, a vesícula seminal, a glândula seminal, desculpa, certo? Você também vai tocar a glândula seminal. Você vai fazer um exame geral nessa região, perfeito? A próstata, gente, ela vai se desenvolver, né, como diversas glândulas, certo? Entendam, a próstata não é só uma glândula, são várias glândulas que se uniram, que se juntaram, certo? Mas que cada glândula, ela mantém o seu ducto. Então, observem. Não sei se vocês vão conseguir entender agora nessa imagem, mas eu acredito que mais para frente vocês vão entender. O que está em roxo é a próstata, certo? E o que vocês estão vendo aqui em azul é uma secção da uretra, certo? A próstata, gente, ela vai lançar suas secreções no interior da uretra. Então, o que vai acontecer? A próstata ela não tem somente um ducto, que nem a glândula seminal, que ela só tem um ducto. Não, a próstata ela tem vários ductos. Então, você vai observar que ao longo aqui da uretra, você vai ter vários ósteozinhos, várias aberturas das glândulas prostáticas. E não é somente uma glândula prostática, são várias glândulas prostáticas e que cada uma vai ter o seu próprio ducto, certo? Depois a gente ainda vai voltar a trabalhar com essa imagem aqui. E aí, coletivamente, essas glândulas elas podem aumentar o volume da uretra, certo? Entretanto, as glândulas individuais retêm seus próprios ductos, que desembocam independentemente nos seios prostáticos na parte posterior da luz uretral. Basicamente, é essa estrutura aqui. Você tem aqui a uretra, daqui a parte posterior da luz uretral, que já que é uma secção coronal, certo? E aí, essas glândulas elas vão lançar os seus produtos, as suas secreções independentemente. Pessoal, isso daqui é fundamental, certo? A próstata, ela pode ser dividida em várias formas. Você pode dividir ela por lóbulos, você pode dividir ela por regiões, você pode dividir ela por zonas. Existem vários tipos. O que eu quero que vocês memorizem, gente, é essa daqui. Zonas, divisão por zonas. O Moore tem uma outra divisão, o Grace apresenta outras, mas eu quero que vocês memorizem essa, porque é essa daqui que vocês vão utilizar clinicamente. Então observem, aqui um corte sagital mediano da próstata, aqui é um corte transversal da próstata, certo? Ah, Bruno, o que é esse negócio no meio que eu estou vendo? É a uretra. Lembra que no meio da próstata está passando quem? A uretra, certo? Então vamos lá, quais são as regiões, quais são as zonas da próstata? Lembra que essas zonas elas são divididas clinicamente. Volto a falar, clinicamente. Histologicamente tem algumas características, mas é uma divisão mais clínica. Então, tudo que vocês estão vendo, observando em verde, vai ser o que nós chamamos de zona periférica, certo? Então, zona periférica da próstata, certo? Tudo que vocês estão vendo em laranja, nós iremos denominar de zona central da próstata.
Percebam, gente, a zona periférica, que é essa verdinha aqui, olha, a zona periférica, ela realmente recobre toda a periferia da próstata nessa região, nesse corte, certo? A zona de amarelo, a zona de transição, que também nós podemos chamar de periuretral, poxa, o nome está falando, gente, é aquela região que está aqui circundando parte da uretra, certo? Então, circundou a uretra, zona de transição ou periuretral. E por fim, essa estrutura em verde, essa zona em verde, que é a fibromuscular. Ela é tanto chamada assim que nós não tem nem grandes quantidades de glândulas prostáticas nessa região, certo? Então memorize essas 4 zonas da próstata, perfeito? Eu tenho uma outra imagem aqui, essa imagem agora é do Grace, que ele vai como se fosse montando, gente. É uma imagem muito legal. Vamos começar por aqui, ó. Memorize isso daqui. Vou tentar localizar vocês, certo? Daqui é o ducto ejaculatório, certo? Esses 2 ductos é o ducto ejaculatório. E aqui vocês estão observando a glândula seminal e esse daqui é a ampola do ducto deferente. Então, ampola do ducto deferente, glândula seminal. Se uniu, formou quem? Ducto ejaculatório, certo? Bruno, e essa estrutura aqui? Isso daqui a gente denomina de uretra. Então, observem, olha, ducto ejaculatório lançando suas secreções aonde? Vai ser na uretra, certo? E aí eu comecei a montar a próstata. Primeiro bloquinho da próstata, zona de transição ou periuretral. Como vocês podem observar, realmente está ao redor da uretra. Depois eu venho e monto posteriormente a zona central, certo? Depois eu venho aqui e coloco ao redor de tudo a zona periférica. E somente na região anterior eu coloco aqui a zona fibromuscular. Então, perceberam que eu fui montando a próstata? Primeiro, zona periuretral, depois eu coloquei a zona central, depois eu revesti pela zona periférica e só a finalização é tipo só um toquezinho lá ao estroma fibromuscular, certo? Vamos continuando. É importante eu saber essas zonas pelo seguinte motivo. Pessoal, os carcinomas de próstata, 95% dos carcinomas de próstata acontecem na zona periférica. Repito, 95% dos carcinomas de próstata acontecem na zona periférica. Quero que vocês entendam por que o exame do toque retal ele é tão fidedigno. Deixa eu só voltar aqui. Gente, porque o que o examinador no toque retal vai analisar? Qual a zona que ele vai analisar? Ele vai tocar a região periférica da próstata. Então, se ele toca na região periférica, ele está tocando naquela região que a incidência de câncer de próstata é muito maior. Então, é mais um motivo que indica o exame do toque retal ser tão bom, tão fidedigno. E aí, pessoal, a zona de transição é onde principalmente acontece a hiperplasia prostática benigna, que é uma condição patológica no qual aumenta, como você está o nome, hiperplasia, aumenta o número de glândulas prostáticas. Se é na zona de transição, eu quero que vocês imaginem o seguinte, se é na zona de transição, está recobrindo aqui a uretra, né? E a zona de transição recobre a uretra. O que vai acontecer com essa uretra? Essa uretra vai querer fechar. Ou seja, o paciente vai começar a ter distúrbios na micção, ele vai ter noctúria, o paciente vai ter ardência, irritabilidade, que é no momento que ele vai urinar. Ele pode não sentir que a bexiga dele está esvaziando. É um conjunto de sinais e sintomas que antigamente o pessoal chamava de prostatismo. Coloquem no Google depois prostatismo, você vai ver uma série de sinais e sintomas que estão relacionados com a hiperplasia prostática benigna, certo? Bem, nessa imagem aqui, olha, eu estou mostrando para vocês mais uma forma que indica o exame, como o exame de toque retal ele é interessante para a avaliação do câncer de próstata. Por quê? Porque no momento que você insere o seu dedo indicador por meio do canal anal, você vai tocar qual região, qual zona da próstata? A zona periférica, e é nessa região que principalmente vai acontecer os carcinomas de próstata. Ok, Bruno, mas eu não tenho ideia. Você falou assim, o carcinoma eu sei que normalmente ele é mais rígido, mas eu não tenho ideia do que é a consistência normal da próstata. Para que raios você colocou essa mão aqui também? É para isso. Eu quero que você estenda, certo, o seu indicador
E aí eu vou mostrar para vocês o nome dessa região aqui nós chamamos de hipotenar, de região tenar, desculpa. Essa daqui é a região tenar, certo? Essa região tenar da sua mão, eu quero que você toque nela agora, certo? Estique e toque nela com o seu dedo indicador. Veja a consistência dela. Então, fique tocando aqui nessa região, certo? Fique tocando nessa região tenar, perfeito? Essa é mais ou menos a consistência da próstata. É a consistência da região tenar estendida, perfeito? Bem, olha aqui uma hiperplasia prostática benigna. Na hiperplasia prostática benigna, vocês conseguem observar que essa hiperplasia comprime a uretra e aí a partir disso o paciente ele vai possuir dificuldade na expulsão, na eliminação de urina no momento que ele vai urinar, no momento que ele vai realizar a micção. E aí, toda essa localização, gente, toda essa relação da próstata com o reto, além do exame do toque retal, eu também posso fazer biópsia, certo? Ou seja, eu posso inserir um equipamento, certo? Isso daqui nós chamamos de punch. Punch, daqui é o punch simples, só coloquei aqui para vocês entenderem. Vocês estão vendo essa haste aqui, essa ponta? Essa ponta é como se fosse um bisturi circular, certo? Em que você insere e você pega só um pedacinho do tecido, certo? Ou seja, no momento que eu vou fazer biópsia de próstata, eu posso utilizar um punch. E essa inserção do punch pode ser por via retal, como vocês estão observando aqui na imagem. Então, você coloca o punch e olha só, o punch aqui entrando na próstata e aí ele vai tirar realmente, ele vai capturar a parte da próstata que você vai enviar para o patologista para fazer exame histopatológico. Uma outra coisa que eu acho importante, embora essa imagem não ajude, gente, é o seguinte. Um dos locais, os principais locais que ocorrem metástase de carcinoma de próstata, então só localizando vocês aqui, ó, isso daqui é a próstata, certo? Os principais locais que acontece o carcinoma de próstata é na bexiga, lógico, é claro, certo? Na região óssea, o câncer de próstata vai muito para a região óssea, certo? Principalmente para ilíaco, certo? Mas um dos locais que você pode possuir metástase de câncer de próstata é na coluna lombar. Pô, Bruno, mas peraí, cara. A próstata tá aqui embaixo, Bruno. Olha o início da coluna lombar, tá longe. Por quê? Como é que consegue chegar aqui? Pois então, gente, embora essa imagem não apareça, não demonstre, aqui a próstata ela tem um plexo venoso, que nós chamamos de plexo venoso prostático, um plexo prostático grande, com várias veias. O que acontece? Esse plexo venoso prostático ele vai possuir comunicação com um plexo, certo, vertebral. O plexo vertebral ele vem seguindo aqui, olha, aqui do sacro e vai seguindo aqui para a coluna lombar. Ou seja, o sangue que está aqui no plexo venoso prostático, ele pode alcançar aqui o plexo vertebral e aí, a partir disso, ele gerar metástase na coluna lombar. Ressalto, essa comunicação, essa anastomose não está sendo demonstrada na imagem. Na verdade, não tem imagem nenhuma que demonstre isso. Mas uma das associações de metástase na coluna lombar é devido à drenagem venosa da próstata, aqui do plexo venoso prostático, possuir comunicação com o plexo vertebral. Ok? E aqui eu vou mostrar para vocês basicamente as inervações, né? Tanto a região simpática como parasimpática e sensorial. Nesse primeiro slide eu vou falar para vocês a divisão simpática. Vamos primeiro se localizar, né? Vocês estão observando aqui, olha, porção abdominal da aorta. Essa daqui, olha, a região da coluna vertebral. Aqui é o finalzinho da região torácica, porque eu estou vendo a costela, a 12ª costela, perfeito. Aqui o diafragma. Aqui vários gânglios, certo? Paraórticos, mas eu vou focar principalmente nas regiões, certo? Então vamos lá. Primeiro, a divisão simpática, que vão irrigar a próstata, que vão inervar a próstata, vão advir de um plexo chamado de plexo hipogástrico superior,
certo? Que é essa região aqui. Esse plexo hipogástrico superior, todos os ramos, né, nervosos, ou seja, da divisão simpática que vão para o plexo hipogástrico superior, vem da onde? Olha aqui no mouse, por favor. Isso daqui é o plexo hipogástrico superior, certo? Lembra, plexo e plexo, um conjunto de nervos. Da onde está vindo todas essas ramificações nervosas? Estão vindo dessa região aqui. Bruno, que região é essa daqui da coluna vertebral? Região lombar. Repito, região lombar. E quando você volta a lembrar, quando você estudou o sistema nervoso, você sabe que a divisão simpática sempre é tóraco-lombar. Toda a inervação que leva as informações simpáticas ou sai da coluna torácica ou sai da coluna lombar. É lógico, se eu estou falando de próstata aqui, que a inervação dela vai sair da onde? De onde está mais próximo, ou seja, da região lombar. Então, vai sair aqui as ramificações, os ramos simpáticos, certo? Da coluna lombar. Vão formar aqui o plexo hipogástrico superior. Aí o plexo hipogástrico superior, e depois ele vai se dividir, olha, em dois nervos que nós chamamos de nervos hipogástricos. Eu acho que vocês estão conseguindo observar aqui, olha, nervos hipogástricos, qualquer coisa, seguem aqui também um esqueminha. Esses nervos hipogástricos, depois, eles vão se comunicar, eles vão se juntar com o plexo hipogástrico inferior. Aí eu vou mostrar para vocês uma diferença. O plexo hipogástrico inferior, gente, observem da onde ele está saindo. Ele está saindo aqui agora os ramos comunicantes da região sacral. Aí eu quero que vocês voltem e lembrem. As informações parasimpáticas vão sair de qual região da coluna vertebral? Crânio sacral. E aí é isso daqui que vocês estão observando. O plexo hipogástrico inferior vai ser a união dos nervos simpáticos com as ramificações parasimpáticas. Então, nessa região aqui, vocês vão ter tanto nervos simpáticos como também parasimpáticos. Deu para sacar? Então, plexo hipogástrico inferior, eu tenho tanto informação simpática como parasimpática, certo? A informação simpática veio lá da região lombar, certo? E a informação parasimpática está vindo aqui dos ramos comunicantes dos nervos do plexo sacral, dessa região sacral, certo? Agora, informação sensorial, sensitiva. Partindo do plexo sacral, lembra? Sacral, eu tenho 3 nervos sacrais, 5 nervos sacrais, S1, S2, S3, S4 e S5. Do S2, S3 e S4 vão emergir um nervo sensorial que nós chamamos de nervo pudendo, que é esse nervo aqui que vocês estão observando. Olha só o nervo pudendo aqui, certo? O nervo pudendo, ele vai ser um dos nervos responsáveis um dos grandes nervos responsáveis pela a sensibilidade do períneo, certo? A gente sempre vai trabalhar aqui em cima desse nervo pudendo, sempre a gente vai falar sobre ele. Como vocês podem estar até observando, olha, só aqui aproveitando essa imagem. Olha o nervo pudendo saindo aqui da região sacral, lembra, S2, S3 e S4. E aí depois, olha, ele emitindo ramos aqui para a região anal, ele emitindo ramos aqui para a região da musculatura perineal. E se vocês observarem, ele está emitindo um ramo aqui que vai lá para a região do escroto. E aí você tem um outro ramo aqui que vai aqui para a região do pênis. Isso é importante. A sensibilidade do pênis é por meio do nervo pudendo, certo? Se você cortar um nervo pudendo, tchau e bênção. Você fica com pênis anestésico. Pênis anestésico mesmo. Estou falando do nome, anestésico para sempre. Você perde a sensibilidade do pênis. Então, olha só, o nervo pudendo ele vai levar as informações sensoriais aqui para o pênis, para essa região perineal, certo? Do plexo hipogástrico inferior, lembra quais as informações que tem aqui? Poxa, Bruno, aqui eu já tenho simpático e parasimpático, exato. E aí toda essa inervação que vocês estão observando, observem, ó, elas vêm aqui para a região prostática, ok? E quando vim aqui para a região prostática, se vocês perceberem, olha a continuação desse nervo. Olha a continuação desse nervo. Veio para cá, inervou a próstata e depois veio aqui para o pênis. E aí tem uma condição clínica importante. Quais são esses nervos? Certo? Opa, deixa eu voltar. O que acontece aqui, que daqui a pouquinho, na próxima imagem, eu vou falar para vocês.
Vamos falar da divisão parasimpática logo, eu acho que é melhor. Então, divisão parasimpática, nervos hipogástricos, certo? Aí, a emergência, né, dos nervos parasimpáticos vão ser por esses nervos que nós chamamos de nervos esplâncnicos pélvicos. Basicamente, é a união de todos os nervos comunicantes da região sacral, da região parasimpática da região sacral. O plexo hipogástrico inferior, então tenho aqui o plexo hipogástrico inferior, lembra, tem as informações simpáticas vindo daqui de cima, junto com as informações parasimpáticas aqui do plexo sacral, formou o plexo hipogástrico inferior. Aí depois, olha, vai seguindo, forma aqui na região da próstata o que nós chamamos de plexo prostático. Aí eu vou continuando. Partindo aqui do plexo prostático, vai ter aqui o nervo pudendo, e aí depois vocês vão ver que tem duas inervações. A inervação sensorial do pênis, que vem do nervo pudendo, e a informação que vem aqui, tanto simpática como parasimpática, vindo aqui do plexo prostático. Mas eu quero chamar a atenção principalmente a informação parasimpática. E os nervos são esses, ó. Os nervos cavernosos do pênis. Os nervos cavernosos do pênis, eles advêm do plexo prostático, ou seja, se ele advém do plexo prostático, ele está vindo trazendo as informações autônomas, certo? Se são os nervos cavernosos do pênis advêm do plexo prostático. Se ele advém do plexo prostático e que advém do plexo hipogástrico inferior, ele está trazendo as informações autônomas, certo? Vamos focar primeiro na parasimpática, certo? E o outro nervo é o nervo dorsal do pênis, que é a ramificação do nervo pudendo. Então, o nervo dorsal do pênis vai ser aquele nervo responsável por quê? Vai ser aquele nervo responsável pela sensibilidade do pênis. A partir daí, eu já tenho falar várias características clínicas que a gente pode trabalhar, certo? Vamos falar primeiro da impotência de ejaculação. Para eu ejacular, para um homem ejacular, quais informações precisam alcançar o pênis? As informações simpáticas, ok? Então, as informações simpáticas de ejaculação estão vindo daqui de cima, certo? Do plexo hipogástrico superior. Então, caso eu tenha alguma impotência de ejaculação, eu vou dar um exemplo para vocês que, dependendo, às vezes um paciente é submetido a alguma cirurgia e ele pode ter impotência de ejaculação, quando ele sofre alguns procedimentos na aorta abdominal. Observem aqui, olha, a aorta abdominal. Eu tenho vários gânglios aqui, ó, responsáveis, e os nervos hipogástricos superiores, que vão trazer as informações simpáticas lá para o pênis. Então, caso eu tenha algum procedimento aqui na aorta, como por exemplo, sabe, o principal é quando você vai retirar os linfonodos da região, da região paraórtica devido a um carcinoma de testículo. Lembra o carcinoma de testículo? Onde é que acontece a retirada de linfonodos? Lá na região da aorta. Isso daí pode gerar impotência de ejaculação. Aí o cara pensa, meu Deus, é porque eu estou tirando também o testículo. Não! É porque, às vezes, no momento da cirurgia, pode ter rompido algumas fibras, alguma inervação do plexo hipogástrico superior. Uma outra impotência é a impotência de ereção. E aí, na impotência de ereção, é o seguinte: quem é que proporciona a ereção do pênis? As informações parasimpáticas. Então, a partir daqui, olha, do plexo hipogástrico inferior, ou seja, vamos subir um pouquinho, os nervos esplâncnicos pélvicos vão trazer as informações parasimpáticas, porque é da região sacral. Em seguida, vai formar o plexo hipogástrico inferior, depois forma o plexo prostático, e aí em seguida vai lá para o pênis para formar os nervos cavernosos do pênis. Esses nervos cavernosos do pênis é que vai trazer as informações simpáticas e parasimpáticas. Só que para ereção, eu preciso da informação parasimpática. Se por um acaso eu romper aqui todo esse plexo prostático, eu retirar esse plexo prostático, o pênis ele não vai conseguir realizar a ereção. Por que não vai conseguir realizar a ereção? Porque você cortou toda a comunicação desses nervos cavernosos do pênis. Então, observem, a partir do plexo prostático vai emergir um nervo que é o nervo cavernoso do pênis. Se eu cortei bem aqui o nervo, vai ter inervação aqui para o pênis?
Não vai ter. E aí esse pênis ele não vai conseguir realizar ereção, certo? É lógico, gente, que tipo assim, se o paciente não tem ereção, é lógico que ele não vai ter ejaculação, porque uma necessita da outra, não tem como, entendeu? Então, o plexo prostático ele vai trazer as informações simpáticas e parasimpáticas, ambas, certo? Só que a principal informação simpática que vai lá para o pênis é a ejaculação. Só que para ela atuar, precisa de uma ereção precedente. Se eu tenho impotência de ereção, é lógico que eu vou ter impotência de ejaculação. Perceberam? Uma é dependente da outra. Mas eu posso ter ereção e não conseguir ejacular? Posso. Basta eu romper aqui o plexo hipogástrico inferior, ou o plexo hipogástrico superior. Por quê? Porque ele está trazendo as informações simpáticas lá para o pênis. Perfeito? Então, memorizem. Cirurgias de carcinoma de próstata. Dentro dessas cirurgias, quando você realiza prostatectomia radical, ou seja, você retira toda a próstata, tu pode romper o plexo prostático, tu pode extirpar o plexo prostático. No momento que você extirpa o plexo prostático, você está retirando também as informações autônomas do pênis. Se você está retirando as informações autônomas do pênis, o nervo cavernoso do pênis ele praticamente não vai ter função nenhuma, ele não vai conseguir enviar as informações para o pênis ficar ereto. A partir disso, o paciente não consegue realizar relações sexuais. Ok? Então, continuando, vamos terminar aqui na próstata. Só quero lembrar para vocês aqui, gente, olha, a ampola do ducto deferente com a glândula seminal, junto com aqui o ducto da glândula seminal, uniu, formou o ducto ejaculatório. Percebam que o ducto ejaculatório, ele está lançando as suas secreções aqui na uretra. Ele passa por dentro da próstata e vai lançar as suas secreções na uretra, certo? Então, olha, lá na próstata, gente, ela vai secretar um líquido leitoso, ligeiramente ácido, só que o sêmen ele é básico, porque a basicidade da glândula seminal vence, vamos dizer assim. As secreções prostáticas constituem aproximadamente 25% do volume do sêmen, certo? Suas secreções vão contribuir para a motilidade e viabilidade dos espermatozoides. Volto a dizer para vocês que o principal componente, a principal secreção do sêmen advém da glândula seminal e não da próstata. E quais são os componentes? Ácido cítrico, que vai ser utilizado para a produção de ATP dos espermatozoides. O PSA, gente, outro troço que vocês precisam saber, o que é o PSA. O PSA, o nome corretinho é antígeno prostático específico. Qual a finalidade dele? Ele é um anticoagulante, ou seja, olha, ele quebra, certo, as proteínas de coagulação. O PSA ele é utilizado como um marcador para hiperplasia prostática benigna ou câncer de próstata, certo? Então, quando você possui normalmente um PSA acima de 4, certo? O PSA ele vai de 0, nanograma por decilitro, é a unidade dele. Quando você tem um PSA acima de 4 nanograma por decilitro de sangue, você já pode possuir assim um indicativo ou de hiperplasia prostática benigna ou de câncer de próstata, certo? Então o PSA ele funciona como um marcador específico, certo? Um marcador específico não, como um marcador sugestivo de hiperplasia prostática benigna ou então também de carcinoma de próstata. Outras estruturas que têm a função de lise de proteínas de coagulação, pepsinogênios, lisozima. A lisozima ela também é um antibacteriano, ela rompe parede celular de bactérias, a amilase e hialuronidase, ela vai quebrar o ácido hialurônico de uma região que nós chamamos de zona pelúcida. Plasmina seminal, que é um outro antimicrobiano, tudo isso está no líquido da próstata. E também temos fosfatase ácida, que não se sabe direito o porquê da sua função, mas nós sabemos que é ela que gera essa leve acidez do líquido prostático. E aí, pessoal, na nossa próxima aula, no próximo vídeo, eu vou continuar glândulas bulbouretrais e vamos terminar uretra e pênis.